Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E se vocês não se inscreveram ainda no nosso canal, Conversando com Lúcia sobre a Espiritualidade, façam. Se gosta, então coloca lá o joinha para que possamos continuar fazendo nossos vídeos. E hoje nós vamos falar sobre o médium, sua sensibilidade, seu desenvolvimento mediúnico. A grande maioria dos estudiosos do Espiritismo coloca na mediunidade a base das edificações doutrinárias, mas erra ao considerar médium só os que tenham tarefas específicas ou os doentes psíquicos. É preciso compreender que tanto quanto o olfato é o início de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. Por isso, todos são médiuns das forças invisíveis. Tentando definir mediunidade, poder-se-ia interpretá-la como a capacidade de fazer alguém intermediário entre pessoas e regiões distintas. E assim como existem agentes de variada espécie para variados assuntos da vida humana, temos medianeiros de especialidades múltiplas e que podemos assim dizer para a vida espiritual. É necessário, contudo, reconhecer que na esfera da mediunidade, cada servidor se reveste de características próprias em si mesmo. O conteúdo sofrerá sempre a influenciação do entendimento e o vocabulário do médium. Essa é a lei do intercâmbio. Mediunidade, pois, para serviço da revelação divina, reclama estudo constante e devotamento ao bem para um indispensável enriquecimento em ciência e virtude. Todos possuem essa faculdade, com maior ou menor grau, porque a origem da espécie humana é a mesma, tem a mesma constituição orgânica e caminha para o mesmo fim. Hoje, sabe-se que a morte física não expressa sublimação. É passagem de um plano para o outro. Não se pode, assim, admitir que o desenvolvimento das faculdades psíquicas constitua só por si credencial de superioridade, apenas um meio para melhor servir. Daí a necessidade do aprimoramento pessoal para melhor servir. E para que tenhamos a necessidade desse aprimoramento como condição primária de êxito em qualquer tarefa de intercâmbio. O benfeitor espiritual é o mensageiro das revelações do conhecimento da vida maior, no interrelacionamento do mundo corpóreo. O homem é o veículo de sua presença e intervenção. Porém, se o médium se encontra mergulhado no desespero, ou no desalento, ou na indisciplina, ou no abuso, como desempenhar a função de refletor das mensagens revelações. Como acontece isso? Ou mesmo um médium que ainda é viciado nas drogas, no fumo, no álcool, na bebida. Ainda também nos defeitos morais, importantíssimos, para que a gente possa desenvolver a nossa mediunidade da melhor maneira possível. Não podemos esquecer que o serviço do bem
Ele exige esforço e boa vontade, vigilância e compreensão daquele que o executa, a fim de que cresça e beneficie a todos. Diz André Luiz que a mente encarnada engalanou-se com valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa da luz divina. O homem comum percebe muito pouco e entende muito menos ainda. O bom médium é aquele que está sempre disposto a servir sem exigências. Sua dotação mediúnica se revela pela sua apurada sensibilidade espiritual, acompanhada de uma melhor disposição física, que facilite, assim, registrar a presença dos espíritos. As dificuldades e os obstáculos de ordem material e moral, quando transpostos dignamente, auxiliam a compreender melhor as provas e as expiações, predispondo assim os médiuns a uma dilatada capacidade de fé, repassada com realizações no campo da experiência pessoal e de sua melhor sensibilidade emotiva e espiritual. Através do estudo e principalmente de muita disciplina, o médium se prepara para o serviço ao próximo. O Evangelho é poderoso auxiliar no desenvolvimento mediúnico. A reforma íntima é a sua pedra de toque. É na oração e na humildade que um médium alcançará maiores bênçãos e refazimento. Quanto mais evoluído moralmente, o médium maior será o seu alcance e potencial vibratório. Confiem nisso. O desenvolvimento mediúnico se dá ao longo da vida, naturalmente. Na velhice não é a melhor fase. Na criatura com tarefas dentro do campo da mediunidade, desde logo aparecem os sinais no seu caminho. Preparado o médium, o serviço aparece. Por isso que dizem, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O médium espírita é um ser humano comum como qualquer outro, sem maiores méritos ou prerrogativas adicionais. O que o diferencia dos demais é o seu conhecimento acerca da verdade espiritual e sua inquebrantável moral. Suas obrigações como cidadão não podem ser relaxadas. Cuidar da família e da própria subsistência sem ser pesado a ninguém é um princípio de vida digna. Não estar sujeito a lisonjas, nem sensível a elogios de ordem pessoal. Evitar os agradecimentos, pagas ou retribuições por qualquer prestação de serviço caritativo. Fazer o bem pelo simples prazer de o praticar. Ter como lema: fora da caridade não há salvação. Diz Emmanuel, lá no livro Roteiro, na lição 36, que a bondade e o entendimento para com todos representam um roteiro único para crescermos em aprimoramento dos dons psíquicos de que somos portadores, de modo a assimilarmos as correntes santificantes dos planos superiores em marcha para a consciência cósmica. Recomenda-se, por fim, a leitura e meditação de História do Médium, contida nas Novas Mensagens do Espírito de Humberto de Campos, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Por isso, para sermos bons médiuns, temos que ter o estudo, temos que ter a nossa reforma íntima realmente sendo feita
não com brincadeira nem com fingimento, sermos disciplinados, não cobrarmos por isso e também não estarmos despreparados quanto aos padrões vibratórios dos sentimentos, dos pensamentos e das atitudes. E também do nosso alimento físico, para o nosso físico. Tudo isso nos forma bons médiuns. Tudo isso nos faz intermediários da boa espiritualidade para trazer o alento, para trazer um alerta para os companheiros que estão ali. Vamos lá, nos padrões de Jesus. A vida social sempre estabeleceu seus padrões, seus princípios de normatividade, com força de coerção real e moral, os quais isolam ou excluem o infrator do convívio do grupo. Jesus também estabeleceu seus padrões para os discípulos. Continuamente concitava-os aos atos da fé e da caridade. Mostrava-lhes os efeitos benéficos da pureza de coração e da humildade. Jesus era a expressão da graça e da misericórdia de Deus. Dizia que todos estão sob as graças do Pai Celestial. Deveriam amar-se, respeitar-se, deveriam viver sem contendas, sem brigas, sem azedume, unidos. Haver sempre o respeito entre os cônjuges, os filhos, os servos e humildes, para a vitória contra si próprios, como a primeira etapa de aproximação aos nobres e redentores padrões da divina luz. Também o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos Efésios, recomendou-lhes de uma forma bastante clara. Dizia ele: e renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. Essas palavras, obviamente, induzem os homens a operar dentro de si uma reforma pelo sentimento à luz do Evangelho. Isso significa que para operar dentro de si a reforma interior, o homem deve se orientar pelo modelo do Cristo, no desempenho de qualquer de suas atividades, entendendo que seus padrões devem ser seguidos para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto no cumprimento da tarefa que o Cristo espera que ele desenvolva na Terra. Dos padrões estabelecidos pelo Cristo, o homem não pode se furtar sob pena de um desequilíbrio de sua vida, retardando a sua caminhada para Deus. Em outras palavras, da exata aplicação desses padrões resultam melhores ou piores consequências para a alma em seu processo de reajustamento para com a justiça divina. Os padrões de Jesus são normas que devem ser obedecidas pelo homem no decurso da sua vida terrena. Da insolvência dela surgem as expiações, muitas vezes dolorosas, o que acarreta um retardamento sensível no encaminhamento do processo evolutivo do espírito. Jesus Cristo estabeleceu vários padrões e, para esclarecer a humanidade, ilustrou os evangelhos com fatos ou parábolas, para melhor conseguir refletir esses parâmetros. O primeiro padrão é o do amor a Deus sobre todas as coisas. Nesse particular, ele próprio enseja o exemplo, conhecendo e enaltecendo assim a paternidade de Deus.
e demonstrando a sua submissão em relação ao Pai Celestial. No colóquio com a mulher samaritana, que está lá em Jó, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 30, ele revelou a Deus verdadeiro que deve ser venerado pelos verdadeiros adoradores que executam a sua soberana vontade, demonstrando assim que o amam acima de todas as coisas. Vamos refletir. O segundo padrão, de suma importância, é do amor ao próximo, como a si mesmo, a fim de ensinar aos homens como praticá-lo, levando-lhes a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, no capítulo 10, nos versículos 25 a 37, na qual apresenta um homem samaritano que propicia a mais insofismável demonstração do amor incondicional e irrestrito ao seu próximo. Muitos outros padrões foram ligados e legados por Jesus no decorrer do seu sublime messiado. E ao que não os seguem, são, obviamente, os que negligenciam seus deveres na terra, menosprezando os benefícios que os céus, por misericórdia, lhes concedem. Entre estes, situam-se os que não usam de misericórdia, de fraternidade, de tolerância, de amor para com os seus semelhantes. Não se enquadram também nesses padrões os que são tardios na aplicação da justiça, os que, podemos dizer assim, diversificam, os que não cumprem os menores deveres com a humanidade e não têm compreensão para com os seus semelhantes. E é por isso que se conhece os médiuns que realmente são usados pelos bons espíritos, pela moral que eles têm, pelo exemplo que eles dão, de disciplina, de amor, de obediência às leis divinas e às leis do homem. Porque temos que ser obedientes às leis dos homens, às leis que vivemos nessa terra. Porque se não obedecermos, como é que queremos assim ser obedientes às leis de Deus? É o que eu sempre digo. Se eu não me amar, como eu posso amar o outro? Se eu não me perdoar, como eu posso perdoar o outro? Se eu não for paciente, como eu posso cobrar do outro a paciência? Então, primeiro cabe a nós, a nossa reforma, a nossa melhora. Eu digo sempre que uma escola de aprendizes não vai tornar ninguém santo. Nem nós queremos. No mundo que vivemos, que é de prova e expiação, não existe isso. Não somos santos, somos pecadores ainda e temos todas essas benesses por misericórdia do nosso Pai e do nosso irmão maior Jesus, para que possamos assim termos mais incentivo em nos melhorarmos e passarmos para os outros o que nós aprendemos. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem na paz, fiquem na luz do nosso Pai e do Mestre Jesus. Confiem sempre. Ele está ao nosso lado. Jesus é o nosso governador planetário. Não existe injustiça divina. Está tudo certo. Temos tudo que merecemos e que necessitamos para a nossa evolução. Beijos em seus corações
e até o próximo vídeo da próxima semana. Continuamos com o assunto de mediunidade. Fiquem na paz, fiquem na luz.